Olá, estudantes da Escola Miram Marroquim, Tropa de Elite 2, professor Wagner na área. Vamos lá para mais uma aula de Biologia. Então, hoje são 7 de maio de 2021. Estamos na nossa aula 13, ainda abordando o conteúdo de Bioquímica dos seres vivos, as biomoléculas que são constituintes dos seres vivos. Na última aula, finalizamos um momento de revisão, tá certo? O último vídeo ele foi um pouquinho longo porque eu não queria deixar de fora alguma informação que fosse importante para vocês, tá certo? Então por isso eu quero pedir desculpas pela duração do vídeo, mas não tive como fazer ele menor, tá certo? Então todas as informações que eu achei importantes sobre as biomoléculas, né, as últimas da nossa revisão, estão lá no vídeo anterior, tá ok? E para este momento seria interessante que vocês tivessem feito as questões para criarmos um momento apenas de revisão e tentar ver o que vocês erraram, o que vocês acertaram nessas questões que foi posta lá na apostila, tá ok? Então para a aula de hoje vamos revisar as questões 1 e 2 e nas aulas seguintes continuaremos respondendo e revisando essas questões sobre a temática, tá certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão, a questão 1 do módulo da apostila, né, de vocês sobre a temática, certo? Então a questão bem simples, que vai envolver, né, a questão do entendimento dos átomos que vão compor as biomoléculas, né, os principais. Se o Enem cobrasse uma questão desse tipo, ele colocaria um texto falando sobre as biomoléculas e no final faria essa pergunta. Então é uma questão que poderia muito bem cair no Enem, só que com um texto, né, com a contextualização, tá certo? Devido a isso, é interessante e importante vocês saberem quais são essas moléculas que compõem a maior parte dos compostos químicos que fazem parte dos seres vivos, tá certo? Então vamos lá para a questão. Os tipos de átomos que se combinam para formar a maioria dos compostos químicos presentes na matéria viva são, quando ele fala em matéria viva, ele está falando dos seres vivos, tá certo? Então ele quer saber quais são esses átomos, né, esses elementos químicos que fazem parte da maioria dos átomos, né, produzidos pelos seres vivos. E aí eu trouxe nessa imagem para mostrar quais são esses átomos ou esses componentes, tá ok? Então, existe alguns desses átomos que eles vão compor 98% de toda a matéria viva. E quais são esses átomos, professor? Por exemplo, o carbono, né? Vimos que o carbono ele é o principal constituinte das moléculas orgânicas, tá ok? Temos o hidrogênio, temos o oxigênio. Lembrando que o oxigênio que respiramos é o gás oxigênio, né? É o O2. O oxigênio em si é o átomo ou o elemento que vai constituir as outras moléculas, né? Por exemplo, açúcares, lipídios, proteínas, entre outros. Temos o nitrogênio, que é o constituinte essencial das proteínas, tá certo? Eles vão formar os aminoácidos e desses aminoácidos formar as proteínas. Temos o fósforo, constituinte do DNA, e temos o enxofre, que também vai estar presente nas biomoléculas, tá ok? E aí junto formam, né, uma sigla que é chamada de CHOMPs. Então esses CHOMPs seria interessante para vocês aí decorarem com a maior facilidade. Eles são os átomos que estão presentes nos seres vivos. E aí temos as alternativas aqui, né? A, B, C, D e E, mostrando algum desses átomos, né? Para entender qual seria a alternativa correta. Então, na letra A, por exemplo, ele tem aí o cloro. Então, o cloro, ele é um constituinte, sim, dos seres vivos, mas ele não faz parte, né, da maioria, né, dos átomos que são maioria na constituição da matéria viva. Então, o cloro não seria a alternativa à letra A. Aqui temos também o magnésio e o fósforo. Ele vai estar presente, né, todos esses elementos aqui, mas temos o magnésio que, apesar de estar
presente realizando a fotossíntese, ele não vai ser considerado, né, em grande quantidade em todos os seres vivos. Temos a letra C aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né, que estão aqui nessa lista. Nesse aqui temos o cloro não é. Temos esse aqui que tem o manganês e o iodo, né, que também não é. Apesar desses elementos estarem, mas a quantidade que existe nos seres vivos é muito pouca, ok? Então, temos como alternativa correta a letra C, ok? Então, desses átomos aqui são os que estão, em grande maioria nos seres vivos, tá ok? Lembrando que além desses aqui, vai existir o fósforo e o enxofre, tá certo? Que não foi colocado aqui na alternativa. Na questão 2, né, ele pede para você fazer as associações entre os minerais, os sais minerais e as suas funções, tá certo? Então, a questão de fazer essa relação entre o sal mineral e a sua função, ok? Então, vamos lá. E aí, uma dica interessante é você começar a dar funções e procurar qual seria o sal mineral, né, que executa aquela função, tá certo? Também vale ressaltar que os sais minerais nos seres vivos eles vão estar na forma de íons, encarregados eletricamente, isso a grande maioria, tá ok? Então, vamos lá. Formação de tecido ósseo. Qual desses sais minerais eles são constituintes dos tecidos ósseos, né? Então, vimos que naquela tabela que eu coloquei para vocês que o cálcio ele é um dos sais minerais com essa função, tá certo? Transporte de oxigênio, então o sal mineral responsável por essa função vai ser o ferro, né, que vai estar lá constituindo a hemoglobina, que é responsável por essa função, né, a função de transporte. Assimilação de energia luminosa, então esse sal mineral é muito presente nos vegetais, né, que vão ajudar eles a captar, né, a luz solar para a produção, né, para a realização da fotossíntese. Equilíbrio hídrico, temos o sódio, tá certo? Junto com o cloro, eles vão atuar tentando controlar a quantidade de água no corpo dos seres vivos. Transmissão de impulsos nervosos, temos o sódio e o potássio, certo? E relacionado à tireoide, temos o iodo, tá certo? Que vai ser essencial, né, no funcionamento da tireoide, principalmente na questão do controle hormonal, tá ok? Então aqui temos a relação entre os sais minerais e as suas funções. Tá certo, gente? Então é isso, né, sobre essa primeira parte, essas duas questões, e aguardo vocês nas próximas aulas. Um abraço e até mais.